A paz do Senhor a todos. Eu quero hoje fazer essa live para deixar como um alerta para todos vocês, porque essa madrugada eu me acordei ali por volta de umas 4 horas e geralmente quando eu me acordo eu volto a dormir, né? Só que essa noite eu não consegui voltar a dormir, porque uma palavra veio em minha mente e ao mesmo tempo que aquela palavra ecoava na minha mente, também era como se tivesse um fundo musical. E eu agora vou colocar esse louvor aqui para vocês, que, como eu disse para vocês, vinha a palavra e foi uma das palavras que eu falei ontem na live. Só que depois que eu terminei a live de ontem, e aquela palavra ficou batendo comigo, eu vim aqui olhar e, né, eu pensei, poxa, mas eu poderia ter falado mais sobre essa palavra. Só que eu acabei, né, não falando. E essa madrugada eu me acordei com essa palavra, mas na verdade com até partes dela que eu não havia lido ontem. E então, antes de eu entrar nessa palavra para vocês, antes de eu, né, ler essa palavra para vocês, eu quero colocar aqui o hino em questão que eu ouvia essa noite. E esse hino, né, eu quero que também já sirva como um alerta para vocês. Enquanto a palavra vinha na minha mente, e foi bastante forte, esse louvor também. Vim aqui pra falar com você. Hoje eu quero saber o que aconteceu. Como pode um guerreiro valente esquecer de repente tudo que aprendeu? Prestem atenção na letra. É difícil entender como alguém que venceu mais de 100 fugiu de uma mulher. Não é uma atitude correta. Me diga, profeta, onde está a sua fé? Você é vencedor, você não é vencido. É um profeta ungido desde que nasceu. Quem é o rei Acabe, quem é Jezabel? Quem é o seu exército contra o teu Deus? Essa chuva aí que vou fazer chover. Levanta a mão pro céu, fogo vai descer. Elias, hoje eu quero te usar de novo. Abre a tua boca e fala com meu povo. Vai profetizando, vai determinando, vai entregando a bênção para os 7.000. Profetiza cura, chuvas e milagres, grandes maravilhas que ninguém já viu. Profetiza e veja o gigante caindo, as portas se abrindo no poder da unção. Vai profetizando, vai determinando, e a vitória é sua e do teu irmão. Vem aqui, Elias, vem aqui, Elias. Entre hoje eu quero te usar de novo. Vem aqui, Elias, vem aqui, Elias. Abre a tua boca e fala com meu povo. Vem aqui, Porque às vezes muitos de nós faz exatamente como Elias, né? Ao invés de profetizar, estão se escondendo nas cavernas. Mas é hora de sairmos para fora. você é vencedor, você não é vencido. É um profeta ungido desde que nasceu. Me diz quem é o homem para te calar. Se quem está contigo é o Senhor teu Deus. Abre a tua boca e fale o que eu mandar. Não tire uma vírgula e nem mesmo um tio. Diz pra esse povo que hoje tem milagre e vou derramar bênção. Oh, aleluia! Vai profetizando, vai determinando, eu vou fazer cumprir o que você falar. Profetiza aí, pra quem está do teu lado, é hoje que o Senhor vai te abençoar. Profetiza e veja o céu descendo aqui, enquanto eu mando glória vai glorificando. Não tem mais o vento, terremoto e fogo. Eu entendi, A tua boca é Deus que está falando. Vem aqui, meu assim como você vai entender. Vem aqui, meu filho, vem que hoje eu quero te usar de novo. Vem aqui, meu filho, vem aqui, meu filho. Abre a tua boca e fala com meu povo. Vem aqui, meu filho, vem aqui, meu filho.
Deus precisa de mim e de você para profetizar com a palavra. Vem aqui, meu filho, abre a tua boca e fala com meu povo. E não é para nos acovardarmos mais. Profetizando, vai determinando, eu vou fazer cumprir o que você falar. Profetiza aí, pra quem está do teu lado, é hoje que o Senhor vai te abençoar. Oh, aleluia. Profetiza e veja o céu descendo aqui, enquanto eu mando glória, vai glorificando. Aleluia. Não temas o vento, terremoto e fogo, abre a tua boca, é Deus que está falando. Abra a tua boca. Vem aqui, meu filho, vem que hoje eu quero te usar de novo. Abre a tua boca e fala com meu povo. Vai profetizando, vai profetizando. Abre a tua boca e fala com meu povo. Vai profetizando. Então esse louvor, né, ao mesmo tempo que Deus me trazia mais uma vez à mente essa palavra, que na verdade ontem na live eu falei um pequeno verso dele. E eu poderia ter falado todo, né? Mas eu creio que Deus tem os seus mistérios e não cabe a nós questionar, né? Então, de repente era para hoje o dia, né? Então hoje eu vou dar uma continuidade e falar aqui para vocês, enquanto realmente eu vou deixar no fundo, até eu ia trocar o fundo, mas eu vou deixar exatamente esse louvor, porque enquanto Deus trazia essa palavra na minha mente, esse louvor tocava no fundo. É interessante da forma que Deus trabalha na vida da gente, né? E olha só, eu quero que vocês abram, né, aqueles que puderem, em Jeremias capítulo 23. Que ontem, na verdade, eu falei um pequeno verso e eu falei, né, por quanto que tem a palha a ver com o trigo, questiona o Senhor. Não é a minha palavra como o fogo mais poderoso? Só que hoje aqui para vocês, eu quero ler um capítulo, uns versos maiores, e eu tenho certeza que vocês vão entender, porque ao mesmo tempo que tocava esse louvor na minha mente, né, eu sabia que Deus queria algo através disso. E hoje pela manhã eu recebi a confirmação e hoje à tarde mais uma confirmação. Então eu quero trazer aqui para vocês Jeremias capítulo 23. Porque ontem, né, eu fiz a live de ontem falando que muitas vezes eu não entendia quando Jesus dizia assim, ó, que eu vim para trazer fogo sobre a terra e como gostaria que já estivesse em chamas. Eu não entendia isso. Mas eu pude entender sim, né, que Jesus era a palavra do Senhor. E a palavra é realmente, né, como diz aqui, é como uma marreta que despedaça a rocha. Porque de tudo aquilo que nós temos, a nossa carnalidade, as corrupções, os enganos, as mentiras, tudo isso quando, né, a palavra vem, ela confronta e, né, despedaça tudo aquilo dentro de nós. Só que tem pessoas como não estudam a palavra ou estudam de qualquer forma, leem de qualquer forma, elas não conseguem compreender. Até mesmo eu falei por conta do coração, do endurecimento do coração de muitos, do coração de muitos, que eles não conseguem compreender. Às vezes até leem a palavra, mas não conseguem compreender, por isso não conseguem colocar em prática na totalidade. Então, primeiro é preciso, né, deixar essa palavra entrar e penetrar, ficar martelando, remoendo dentro do coração e ir retirando tudo aquilo que desagrada ao Senhor. E olha só, essa noite eu me acordei daí e não consegui mais dormir e a palavra era essa. E tem até, inclusive, eu coloquei aí um subtítulo que diz: ai dos profetas mentirosos. Porque hoje em dia, no nosso meio, o que mais tem se levantado é profetas mentirosos. Profetas mentirosos que falam em nome do Senhor coisa que Deus não mandou falar. Falam até mesmo mentiras baseados nas suas opiniões, né? Até mesmo, às vezes, ouvem conversa dos outros e usam aquilo como forma de uma verdade e falam no nome do Senhor. Mas, na verdade, apenas são mexericos, fuxicos e coisas que eles não viram e não ouviram.
da parte de Deus. E Deus não está contente com isso. E infelizmente, a maioria das pessoas, elas preferem ouvir esses falsos profetas. Só que Deus hoje tem um recado para vocês hoje. Aqui, nesse capítulo de Jeremias 23, a partir do verso 9 eu vou ler, mas depois eu vou voltar uns capítulos anteriores e vocês vão entender por que eu estou falando isso. Diz, ai dos profetas mentirosos. Porque não é só, tá? Eu deixo claro que não era só naquela época, mas na nossa época também tem profetas mentirosos. E a palavra de Deus está aí para nós falarmos, confrontarmos essas pessoas que mentem e falam o nome de Deus. E a palavra diz assim, porque às vezes tem pessoas que dizem assim, ó gente, mas fulano, né, é profeta, o ciclano é profeta, é isso e aquilo. E muitos preferem acreditar neles, né, até mesmo por causa de cargos, né, da posição que ocupam. Mas hoje eu trago esse recado aqui para vocês, que ai dos profetas mentirosos. Quanto aos profetas, no meu íntimo, meu coração está quebrantado. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado, como um ser humano completamente dominado pelo vinho, por causa de Yahvé e de suas santas palavras. Ora, toda a terra está repleta de adúlteros, e por causa da maldição a terra se desespera em prantos e as pastagens do deserto estão secas. Seu modo de vida é perverso e o seu poder apoia-se na falsidade. Tanto o profeta como o sacerdote são profanos. Até no templo erguido em minha homenagem encontro espalhadas as suas iniquidades, denuncia Yahvé. Por este motivo, o caminho deles será como lugares barrentos e escorregadios nas trevas, para as quais serão excomungados e nelas se afundarão. Trarei a desgraça sobre eles no ano do seu castigo, assevera Yahvé. Entre os profetas de Samaria observei algo deveras hediondo. Na verdade, eles prognosticam por Baal e assim desviaram Israel, o meu povo, do caminho. E eu quero deixar claro aqui para vocês, irmãos, eu vou parar um pouquinho aqui, para dizer para vocês que às vezes as pessoas dizem assim que essas coisas são profecias que já se cumpriram lá na época, né? Quando foi profetizado através de Jeremias, através de Isaías, através de outros profetas, que tudo já aconteceu. Mas quando Deus quer falar, Ele fala sim. E nos fala de um modo que vamos entender, e através da palavra. Ele fala através da palavra. Então eu creio sim, tá? Que Deus quer falar conosco através dessa palavra profética de Jeremias. Que não é só lá para aquele povo, não é só lá em Samaria que acontecia isso, não era só lá em Jerusalém que acontecia isso. Mas agora, infelizmente, na nossa atualidade também acontece isso. Esses falsos profetas, esses profetas mentirosos. E aqui diz, entre os profetas de Samaria observei algo deveras hediondo. Na verdade, eles prognosticaram por Baal, e assim desviaram Israel, o meu povo, do caminho. E entre os profetas de Jerusalém, vi também algo horrível. Eles cometem adultério e vivem na mentira e em falsidade. Estimulam os que praticam o mal para que nenhum deles reflita e se converta de sua impiedade. Para mim, são todos como Sodoma e povo de Jerusalém é como Gomorra. Gente, eu vou até parar um pouquinho aqui. Eu vou trocar um pouquinho esse fundo musical, porque a letra do louvor está me atrapalhando um pouquinho. Mas eu vou ler de volta aqui esse 14, e eu quero que vocês reflitam muito bem em relação a isso, porque é exatamente isso que está acontecendo agora, na nossa atualidade. E Deus está falando através da palavra, comigo e contigo essa tarde. E entre os profetas de Jerusalém vi também algo horrível. Eles cometem adultério e vivem na mentira e na falsidade. Quer dizer, os profetas
estavam adulterando, eles adulteravam, eles viviam em falsidade, na mentira. Então, olha só, Deus não ergueu homens lá no passado para falar com eles, não. Mas até hoje ergue no nosso meio homens e mulheres para falar em relação a isso. Estimulam os que praticam o mal para que nenhum deles reflita e se converta de sua impiedade. Para mim são todos como Sodoma, e o povo de Jerusalém é como Gomorra. Portanto, assim declara o Eterno dos Exércitos sobre os profetas: eu os farei comer comida amarga e beber água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém a impiedade se espalhou por toda a terra. Assim afirma o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos pregam, enchendo-vos de ilusões. Falam de uma visão que lhes sobe do próprio coração e não dizem uma palavra que proceda da boca de Yahvé. E é assim que muitos estão fazendo, não só nas redes sociais, mas também nos púlpitos. Então, cuidado com isso. Garantem constantemente aos que desprezam a palavra do Senhor: não vos preocupeis, é certo que tereis paz. Quer dizer, eles só dizem palavras que agradam as pessoas, que agradam o povo. E não é só, eu repito, naquela época que acontecia isso, mas no nosso meio também. Eles só dizem coisas do seu próprio coração, da sua própria boca, ainda falam no nome de Deus. E muitos dizem: assim fala o Senhor, assim diz o Deus Todo-Poderoso. Cuidado com essas pessoas, elas estão brincando com o Senhor, são profetas mentirosos. E hoje vai o ai para eles, que eles se arrependam do que estão fazendo. Olha só, e a todos os que seguem a teimosia dos seus corações afirmam: nenhum mal virá sobre vós. Porquanto quem dentre eles esteve no conselho do Senhor para que contemplasse e ouvisse a sua palavra? Ou quem esteve atento e compreendeu a sua palavra a fim de obedecê-la? Aí está a tempestade de Yahvé. A sua fúria já foi desencadeada. Eis que um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. A ira de Yahvé não recuará até que ele tenha contemplado os seus propósitos. Em dias vindouros compreendereis claramente esta profecia. E eu mais uma vez paro um pouquinho aqui para falar para vocês que agora, nessa semana, eu fui direcionada a um vídeo e eu assisti esse vídeo e eu confesso que eu fiquei horrorizada, porque era um vídeo e é interessante a gente ver que sempre tem milhões, milhares de seguidores, milhares de curtidas. Isso, né? Um vídeo no YouTube. E quando eu fui assistir, porque o título, né, me chamou a atenção, e quando eu fui assistir, só para vocês terem noção, era uma pessoa falando que o Deus de Israel, esse Deus mencionado aqui na Escritura, na verdade é Satanás, é o diabo. E essa pessoa também disse que aquela serpente lá no jardim do Éden, na verdade era Jesus. Quer dizer, ele inverteu as coisas, ele colocou Deus como diabo e, né, o diabo como Jesus. E eu queria que vocês vissem nos comentários as pessoas dizendo: graças a Deus que eu já me libertei disso, agora eu sei a verdade. E eu pensando: meu Deus, mas que verdade é essa? Que estão fazendo de Deus um diabo e do próprio Satanás estão fazendo, né, chamando de Jesus, que aquela serpente lá que enganou a Eva era Jesus. Gente, o que é isso? E as pessoas estão acreditando nisso, gente. Então, olha o que a ponto chegou a compreensão, o entendimento das pessoas em relação a tudo isso, a esse mundo espiritual. Vocês imaginam a que ponto chegou o ser humano de falar algo a respeito disso, trocando, invertendo os papéis? E sabe por que isso?
Porque ao lerem a Bíblia de qualquer jeito, tem pessoas que pensam que Deus é sanguinário, que Deus é violento, que Deus é irado. Então por isso dizem que ele não é Deus, que ele é o diabo. Então cuidado com isso. Porque eu pude compreender quando eu passei a estudar as Escrituras Sagradas, que na verdade Deus não faz nem a metade do que nós merecíamos por sermos corruptos, por sermos pecadores, por sermos obstinados, por sermos de dura cerviz. Ele não faz nem a metade. Então a gente vê que na verdade realmente ele é amor. Ele é amor. Então, gente, por favor, não caem nessas lorotas da internet, das redes sociais, não ouvem qualquer coisa. Estudem a palavra e estudem com amor no coração e olhando todas as características desse Deus e olhando todas as características desse ser humano perverso, maldoso, que sempre, desde o princípio, se vocês olharam, as histórias sempre se repetem, porque o ser humano, ele é sempre, voltado a fazer o mal, voltado a ir para o caminho do mal. Às vezes se arrepende, daqui a pouco está errando de novo, daqui a pouco pede perdão, daqui a pouco está de volta no pecado. Então cuidado com essas coisas. Deus não é sanguinário, Deus não é o demônio como muitos estão dizendo e outros ainda dando glória a Deus, ao verdadeiro Deus, que agora estão libertos. E aí chamando esse Deus de Israel de diabo. Olha a que ponto chega o ser humano e depois eles não querem receber castigo. Não, eles querem continuar nessas perversidades, eles querem continuar nesses pensamentos, e querem receber ainda, desfrutar do melhor da terra. Então olha só, gente, cuidado com essas coisas. Porque para mim, uma pessoa que faz isso, é um anticristo, um falso profeta nas redes sociais, invertendo os papéis, só porque quando as pessoas não faziam, porque aqui levantava rei, caía rei, vinha outro no lugar e todos sempre persistiam, às vezes nos mesmos erros ou até com erros piores. Nenhum deles foi 100% fiel ao Senhor, sempre se desviavam por um determinado tempo. Então que triste isso para um Deus, que triste. E muitas vezes ele falava, ele nunca fez nada sem avisar, ele levantava profetas para avisar, mas infelizmente até isso muitos às vezes se acovardavam. Por isso que eu entendi até mesmo o louvor que fala, quem é Jezabel e quem é Acabe, porque às vezes por conta medo, desses soberanos da terra, as pessoas calam-se, as pessoas deixam de falar a verdade daquilo que Deus mandou elas falar. E Deus está querendo agora que eu e vocês saiam da caverna, falam a verdade, porque tem crescido no nosso meio esses falsos profetas, esses anticristos que estão invertendo os papéis, e nós temos que se levantar com poder e autoridade e falar a palavra do Senhor, porque ela realmente é como um martelo que despedaça a rocha. Só que Deus conta comigo e com você para levar essa palavra. Nós não podemos mais nos calar, porque as histórias se repetem, a humanidade é perversa, a humanidade caminha passos largos para a destruição e ainda quer desfrutar das bênçãos do Senhor. Então cuidado, gente. Eu vou seguir aqui no verso 21 que diz: eu não mandei esses profetas, entretanto eles próprios decidiram sair correndo, pregando uma mensagem que não lhes entreguei, mas que eles alardearam. Entretanto, se eles tivessem comparecido ao meu conselho, anunciariam as minhas palavras ao meu povo e teriam cooperado para que, ouvindo a minha palavra, viessem a se converter do seu mau caminho e da malignidade das suas ações. Gente, eu não posso falar aqui do que Deus não me mostra, do que Deus não me fala, mas eu posso dizer para vocês que está vindo coisas aí em relação a esses falsos profetas,
porque já chegou num limite que saturou o limite da bondade de Deus. Já está saturado tudo isso de profetas que se intitulam profetas e que vêm e que só falam o que o povo quer ouvir, porque isso agora nas redes sociais está dando dinheiro para eles. E ao invés deles falarem da palavra, ensinarem a palavra, eles não estão fazendo isso. Ao contrário, estão desencaminhando a muitos com essas palavrinhas dizendo: ai, vocês vão ter paz, ai, vocês vão ter bênção, ai, nenhum castigo virá sobre vós, porque era isso que os profetas lá no passado estavam fazendo. E até mesmo eles mesmos estavam caindo e praticando tudo que é tipo de coisa que desagradava a Deus: adultério, falsidade, mentira. E Deus levantou Jeremias para confrontá-los, para dizer a verdade em relação a esses. E olha só, eu vou repetir até esse verso 22 e diz: entretanto, se eles tivessem comparecido ao meu conselho, anunciariam as minhas palavras ao meu povo e teriam cooperado para que, ouvindo a palavra, viessem a se converter do seu mau caminho e da malignidade de suas ações. Portanto, assim indaga o Senhor: sou eu apenas Deus de perto? Não sou eu também Deus de longe? Pode alguém esconder-se em esconderijo sem que eu o observe? Assevera Yahvé: tenho ouvido o que dizem esses profetas que proclamam mentiras em meu nome, afirmando: eis que tive um sonho, tive uma visão. Porque eu vou parar aqui mais um pouquinho, irmãos, porque, vale lembrar vocês que realmente Deus levanta homens e mulheres e dá sonhos e visões. Só que nós temos que ver que tem esses falsos profetas que também mentem que tiveram sonhos e visões. Ou às vezes até mesmo tem, mas interpretam da forma deles e saem por aí divulgando nas redes sociais. Então, cuidado com isso, gente, porque o que eu tenho visto de mentirosos falando de coisas que viram, sonharam e tiveram e não é a realidade. Ou eles também estão pegando sonhos e revelações e visões que Deus deu aos verdadeiros profetas e falando como se fosse deles, como se Deus tivesse mostrado para eles. Cuidado com isso, porque Deus vai requerer desses falsos profetas, desses mentirosos. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões de suas próprias mentes? Eles imaginam que os sonhos que contam uns aos outros farão o povo desprezar o meu nome, assim como os seus antepassados esqueceram o meu nome por causa de Baal. E aqui mais uma vez eu paro um pouquinho, gente, porque ainda tem um povo zeloso e de boas obras, tem um povo que busca a face do seu Deus, do verdadeiro Deus, que ora pelas madrugadas, que jejua, que se consagra, que pratica a palavra, que busca o reino dos céus e a sua justiça. Ainda tem esse povo pequeno, em pequeno número, mas ainda tem. E esse povo ninguém engana. Esse povo, ele não acredita em qualquer mentira. Então, por isso que aqui Deus usou Jeremias para dizer: eles imaginam que os sonhos que contam uns aos outros farão o povo desprezar o meu nome. E eu, irmãos, eu falo aqui, não quero que vocês me interpretem mal, eu dou graças a Deus que eu tenho, Deus me deu esse discernimento, que eu sei quem está mentindo nas redes sociais, e eu nem sequer perco meu tempo muitas vezes, a não ser que Deus me faça olhar para ver o que está acontecendo na mente, no coração do ser humano. Aí eu olho, mas senão eu nem perco meu tempo com essas coisas. Então, olha, eles imaginam que os sonhos que contam uns aos outros farão o meu povo desprezar o meu nome, assim como seus antepassados esqueceram o meu nome por causa de Baal.
O profeta que tem um sonho, conte a visão. Agora aqui, né, está se referindo aos verdadeiros profetas. Por isso que eu falei e coloquei esse hino para vocês a princípio, que eu entendi o que Deus está querendo de nós. A quem Ele, né, concedeu esses dons de profetizar, dom, né, de fazer revelações, que a gente fale realmente tudo aquilo que a gente viu. Porque eu mesmo, quantas vezes, irmãos, Deus já me deu sonhos e esses sonhos já aconteceram, muitos deles. E eu me calei, eu não falei por medo, por covardia, até mesmo com receio do que os outros iam falar. Porque às vezes quando eu contava até mesmo para alguém conhecido e a pessoa dizia, me chamava de José Sonhador, ou dizia, a sonhadora. E eu me sentia realmente como José, né? Sendo criticado e debochado pelos irmãos. Então eu comecei a me calar. Só que eu entendi a palavra do Senhor também, não só para mim, mas para vocês também, que Ele concedeu esse dom de profecias. Esse dom de ter sonhos pelas madrugadas, visões, revelações. Falem, porque os falsos profetas, os anticristos, eles não estão se acovardando, eles estão se levantando em grandes números, e Deus conta comigo e contigo para confrontá-los, por mais que ainda nós sejamos em menos número do que eles, mas nós temos que falar, porque é para o bem do povo, é alerta para o povo, é para deixar o povo, né, de sobreaviso, vou usar esse termo. Então, olha só, naquele passado já existiam essas coisas. As pessoas, até mesmo os profetas que Deus levantava, eles estavam se acovardando, com medo dos outros, com medo desses falsos profetas, com medo daqueles que já tinham se contaminado. Então eles estavam preferindo se calar. Só que aqui Deus, né, falou fortemente através de Jeremias, dizendo, o profeta que tem um sonho, conte a visão. Porque, mais uma vez eu digo, não se esqueçam que os falsos profetas estão aí inventando sonhos. E para mim e para você, que Deus realmente revela coisas através de sonhos e visões, a gente se cala. Então nós temos que falar as nossas visões, que Deus sim nos dá. O profeta que tem um sonho, conte a visão. E aquele que tem a minha palavra, pregue fielmente a minha palavra. Pregue a palavra. Fala a palavra. Deus te deu uma palavra, fale essa palavra. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir besteira? Ouvir bobagens pelas redes sociais? Ouvir besterol? Não! A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E nós temos que falar essa palavra. Nós não devemos omitir partes dessa palavra. Nós temos que falar toda ela, doa quem doer. Então eu vou repetir, e aquele que tem a minha palavra, pregue fielmente a minha palavra. Porquanto o que tem a palha a ver com trigo, questiona o Senhor. E mais uma vez eu digo, porque tem pessoas, irmãos, que eles não conseguem, eles estão sempre com aquela palha incrustada neles, e ainda se intitulam trigo. Mas eles não param para perceber tantas coisas que estão neles, porque eles não querem ouvir as palavras. Naquela época tinha pessoas assim também, que gostavam de ouvir esses falsos profetas, gostavam de ouvir aquilo que eles diziam, ai, haverá paz para vocês, ai, vocês não vão sofrer castigo. A pessoa estava ali toda errada, fazendo tudo errado, e aí vinha esses falsos profetas dizer que ia ter paz, que eles não iam sofrer castigo. Mas da onde? Como? Então, por isso que tinha que se levantar pessoas com poder e autoridade, confrontar e dizer não. Se eles estão no erro, eles não vão ter paz, não. Se eles estão com a palha ali incrustada nesse trigo, o que tem a palha a ver com trigo? Eles precisam ouvir a palavra para retirar de sobre si toda essa maldade, essa iniquidade, essa perversidade, essa corrupção, essa maneira antiga de viver, que vivem pela carne, para a carne, pela carne. Então, é isso que a palavra significa. E ele diz, não é a minha palavra como fogo mais poderoso?
Se a palavra do Senhor é mais poderoso do que o fogo, então como que nós vamos omiti-la? Como que nós vamos falar pela metade? Não podemos, não devemos. É nosso dever, é nossa incumbência como verdadeiros soldados de Cristo, é manejar bem essa palavra da verdade. Não escondê-la mais, mas falar para as pessoas que estão no erro. Indaga Yahvé, vou repetir. Não é a minha palavra como o fogo mais poderoso, indaga Yahvé, e como uma marreta que despedaça a rocha? Portanto, afirme Yahvé, estou contra os profetas que roubam uns dos outros a minha palavra. E o que isso significa, gente? Que muitas vezes esses falsos profetas até dizem as coisas que realmente Deus falou. Mas por que estão roubando dos verdadeiros profetas? Porque eles ouvem os verdadeiros profetas falando, daí eles repetem, vão lá e repetem como se fosse para eles que Deus estivesse revelando. Mas estão com a vida toda errada. É por isso que Deus não revela mais, não mostra mais, não fala mais com eles. Então eles ficam copiando dos verdadeiros profetas. E outro que também significa, gente, estou contra os profetas que roubam um dos outros a minha palavra. Sim, declara Yahvé, estou contra os profetas que com as próprias línguas declaram oráculos. O que isso significa? De pessoas que não falam a palavra. Quando não falam a palavra, estão roubando a palavra de Deus. Estão roubando a palavra de Deus. E quem rouba, o que uma pessoa que rouba ela faz? Não pega escondido e esconde, porque quem rouba não vai mostrar para todo mundo que roubou, dificilmente, né? Senão vai preso. A pessoa rouba e esconde. E é assim que muitos profetas estão no nosso meio. Eles olham, leem a palavra, mas não dizem. Por medo de perder amizades, por medo de ficar com poucos membros na igreja. Então estão roubando a palavra do Senhor. E aqui Deus diz, estou contra os profetas. Estou contra os profetas que roubam dos outros as minhas palavras. E estou contra os profetas que com as próprias línguas declaram oráculos. Daí esses profetas vão lá, só falam as partes boazinhas da palavra, né? Aquelas que só enchem o ego do ser humano, massageiam o ego do ser humano. Você vai ter vitória, vai ter paz, não virá castigo sobre você. Não, tá tudo muito bem, muito bom. E aí, porque não tem mais o que dizer, eles começam a dizer oráculos, falar coisas do seu próprio entendimento, coisas que Deus não mandou, coisas que Deus não falou. Então, olha só, com as próprias línguas declaram oráculos, falam da carne pela carne. Sim, estou contra os que proclamam falsos sonhos, afirma o Senhor. Eles o comunicam e com as suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Porque eu estou vendo o povo sendo desviado, enganado, caindo nessas lorotas e não estão percebendo, porque não querem mais ouvir a palavra do Senhor, só querem ouvir profecias, revelações da carne que massageiam o ego, mas que não transformam vidas. Eu jamais os enviei, tampouco os autorizei a pregar. Eles não produzem qualquer benefício a ninguém do meu povo, assevera Yahvé. E eu vou parar por aqui esse texto, e eu tenho certeza que vocês entenderam o recado do Senhor que está falando hoje aqui. E quando essa madrugada eu me acordei com essa palavra, e essa palavra vinha e martelava na minha mente, e daqui a pouco já começou assim também, ai dos pastores, e olha que interessante que essa palavra também está em Jeremias 23, e aqui diz, né, no verso 1, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas das minhas pastagens, exclama Yahvé. Porque infelizmente, gente, é essa triste realidade que nós enfrentamos. Muitas vezes, pelos muitos compromissos que as pessoas pegam, elas já começam a delegar funções para outros.
E essas pessoas, esses outros, às vezes não estão preparados, não são obreiros aprovados. Na verdade, são obreiros que envergonham o ministério inteiro. E por conta disso, por isso que dificulta para os verdadeiros pregadores e para os verdadeiros profetas do Senhor. Porque quando a gente fala, quando um verdadeiro pregador prega a mensagem, quando um verdadeiro profeta fala, né, coisas, revelações da parte do Senhor, aí as pessoas podem até acreditar, mas ficam com aquela pulguinha atrás da orelha, porque ao observarem as denominações religiosas, ao observarem esses líderes religiosos, eles ficam, né, com o pé atrás, porque a primeira coisa que dizem: ah, mas o fulano tá lá e faz tal e tal coisa, ah, o suclano lá já tá no 5º, 6º relacionamento e tá lá liderando, ah, mas a ciclana já está lá também, né, em fornicação, tá lá e tá lá ajudando, tá lá aqui, porque infelizmente, gente, deixando à parte as exceções, mas infelizmente é o que mais tem lotado os púlpitos, são pessoas que não têm a vida no altar. Eu sei que muitos não vão gostar do que eu estou dizendo aqui, mas essa é a triste realidade que nós enfrentamos. E muitas vezes os líderes religiosos não estão orando como deveriam orar e estão colocando ali dentro qualquer um. Ah, Marta, mas a igreja é o hospital. Hospital? Não, senhor. Ali é um quartel que é onde as pessoas vão, que querem se alistar a combater um bom combate. E quem quer combater um bom combate, ele não se embaraça com as coisas dessa vida. Então, cuidado, ok? Cuidado, não confunda as coisas. Tá? Porque tem pessoas que já ouviram o evangelho, já conhecem o evangelho, mas persistem a praticar os mesmos erros, não estão fiéis naquilo que estão professando, e não adianta, não vai ser com o dinheiro que eles vão adentrar os reinos dos céus, não será com o dinheiro que eles dão. Então cuidado com essas coisas, cuidado, porque Deus tem olhado para as suas ovelhas, e é isso que ele falou essa madrugada comigo. Ai dos pastores que estão colocando qualquer um para ali dentro, ai dos pastores que não estão orando, ai dos pastores que não estão vigilantes, ai desses pastores. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas das minhas pastagens, porque é assim que os pastores dispersam e destroem as ovelhas, quando negligenciam, não vigiam, não oram antes de consagrar e de, né, delegar funções a outros, estão colocando obreiros desaprovados pelo Senhor. Não interessa o que o homem diz, não interessa o que a mulher falar, são obreiros desaprovados por Deus, a maioria deles, infelizmente. Mas hoje Deus me colocou aqui para falar para vocês em relação a essa palavra e entregar esse recado para vocês. Portanto, assim declara o Eterno, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes e não zelastes dela. E mais uma vez eu paro para frisar bem o que significa dispersar. Como é que um pastor dispersa uma ovelha? Como é que um pastor afugenta uma ovelha? É quando coloca qualquer um lá dentro, quando coloca qualquer um em cima do altar, pessoas que não têm vida consagrada, pessoas que não têm uma conduta ilibada, caráter aprovado por Deus. É assim que se dispersa e é assim que afugenta uma ovelha. Mas ai daqueles que estão fazendo isso, ai desses pastores que não estão mais vigilando e orando, tá? Tomando cuidado, afirma o Senhor.
eu pessoalmente reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei e os conduzirei de volta às suas pastagens, a fim de que cresçam e se multipliquem. O que eu quero dizer para vocês com essa palavra? Que Deus vai chamar muitos daqueles que estão parados, muitos daqueles que até mesmo foram criticados por outros, até mesmo aqueles que foram dispersados, outrora foram dispersados e afugentados, Deus vai chamá-los e vai colocar ali dentro para confrontar essa gente, para confrontar o erro, para se levantar com poder e autoridade e apontar o dedo e dizer: desça daí, aí não é o teu lugar. Pessoas com autoridade. Assim Deus vai chamar. Estabelecerei sobre o meu povo pastores que saberão cuidar e conduzir estas minhas ovelhas. A minha gente jamais voltará a se apavorar ou sofrer de angústia, e todos serão arrebanhados, assevera o Senhor. Então, gente, através dessa palavra, eu sei que vocês vão entender. Então, cuidado com essas coisas. Não brinquem com essas coisas. Não adianta depois fazer que nem faziam no passado, tentar calar como faziam, né? Tentavam calar os verdadeiros profetas e preferiam acreditar nesses que davam prognósticos da sua própria vontade, da sua própria boca, e ainda falavam no nome de Deus, mas com a vida toda errada. Porque lá naquela época tinha, aqui foi mencionado que eles estavam até em adultério. Eles estavam em adultério. Eles viviam uma vida enganosa. E ainda falavam, diziam que estavam falando no nome do Senhor. Cuidado com isso, gente. Cuidado com essas coisas. Hoje o recado do Senhor é esse para vocês. Ai dos profetas mentirosos e ai dos pastores que afugentam e dispersam o meu rebanho, porque colocam nos altares qualquer um, que não estão com a vida no altar, que são verdadeiras vergonhas dentro da igreja e na sociedade. Cuidado, porque vocês estão assim dispersando e afugentando outras pessoas. Cuidado com isso. Porque a gente pede, a gente diz: Senhor, manda mais ceifeiros, Senhor, levanta homens e mulheres pelos quatro cantos da terra, né, para resgatar as almas. Mas não vai adiantar se Deus levantar homens, mulheres de todas as idades para proclamar o verdadeiro evangelho e eles conseguirem, né, trazer essas pessoas. Mas se ali dentro da igreja tem coisas erradas, tem coisas que desaprovam ao Senhor, não vai adiantar, porque daí, como essas pessoas ainda são fracas na fé, os recém-convertidos são fracos na fé, e se chegam lá, não tem o verdadeiro direcionamento, eles começam a sair novamente. Então, cuidado, Deus está atento a essas coisas e está triste com essas coisas. Cuidado com isso, gente. Mais uma vez eu digo, e como fala o hino, né, que nós temos que profetizar, eu digo agora em nome de Jesus que caia todas as máscaras daqueles que estão de máscaras em cima do altar e achando que as pessoas não estão vendo, achando que Deus realmente não está usando pessoas e dando dons e discernimento para saber quem está ali mentindo ou não, quem está na falsidade ou não, quem está em adultério ou não. Deus está mostrando aos seus verdadeiros profetas, aos seus verdadeiros pastores quem é e quem não é. Deus está mostrando. Então o verdadeiro povo do Senhor, ele não é enganado e jamais vai deixar de acreditar nesse verdadeiro Deus e na sua palavra por conta dessas coisas. As mentiras que estão falando não vai cair no coração daquele que realmente teme ao Senhor e o adora em espírito e em verdade. Cuidado com isso, gente. É esse cuidado e é esse alerta que eu digo para vocês essa tarde.
Vocês que são pastores, líderes religiosos, eu peço encarecidamente, em nome de Jesus, orem mais, jejuem mais, vigiem mais antes de consagrarem qualquer um, antes de receberem e já darem títulos para qualquer um. Orem mais. Orem mais, porque na medida que vocês colocarem pessoas adúlteras, mentirosas, falsas, que não têm uma vida no altar ali, mas às vezes dizem, não, mas vão ajudar para, tentar para ver se ele sai dessa vida, para ver se ela sai dessa vida. Não faça isso. Deixa a pessoa ali no banco até ela melhorar, sarar, porque são pessoas adoecidas pelo pecado. São pessoas que precisam de um tempo realmente para esse martelo vir e esmiuçar essa rocha. É preciso esse fogo, elas estarem ali para ouvir bastante a palavra, para poder queimar essa palha delas, para elas verdadeiramente serem trigos. Aí depois de passar esse tempo, aí sim. Mais uma vez eu volto aqui a falar do meu avô, Daniel. Inclusive eu falei agora há pouco com uma irmã e disse, eu sou de um tempo que eu via essas coisas acontecer. O meu avô, ele jamais colocava alguém, liderar alguma coisa, dar um cargo, consagrar alguém, sem antes passar dias de oração e jejum. E passava-se a pessoa que era convertida ou estava vindo de uma cidade para aquela cidade, ficava-se em observação, sendo observada. Só que eles diziam observação. Por quê? Porque a gente não sabe da vida da pessoa em questão, a menos que Deus revele no momento. Mas se Deus não revelar, a gente não tem como saber só olhando a pessoa. Então muitas vezes as pessoas estão comprando gato por lebre, porque acredita naquilo que a pessoa fala e a pessoa está ali mentindo, que tem caráter, que é santo, que é perfeito, e na verdade está com a vida toda errada. Mas no tempo do meu avô, ele deixava em observação, cuidando, para ver. Ia na casa, perguntava para a mulher como é que o esposo era em casa, perguntava para um, perguntava para outro, tentava ver como é que é a pessoa. Mas não, hoje não. Qualquer um, às vezes, que vem, já está lá na frente. E aí, com que cara tu vai sair no campo, falar a palavra de Deus para as pessoas e dizer, vamos lá, vamos congregar. E a pessoa chega lá, tá lá aquele adúltero lá em cima, tá lá aquele espírito de Jezabel lá em cima, tá lá aquele mentiroso, falcatrua lá em cima. Então, o que é isso, gente? Dispersa as ovelhas, afugenta as ovelhas, porque daí elas só vão uma vez e não vão mais. Então, cuidado com essas coisas. E não adianta, eu sabia, gente, nós temos que ter essa consciência. Nós temos que ter essa consciência. Que logo que eu comecei a dar os primeiros passos, voltando como filho pródigo para a casa do papai, voltando, eu não quis me assentar lá na frente. Eu não fiquei implorando para os irmãos me darem cargo, ou ficar pedindo uma coisa ou outra. Não. Porque eu sabia que eu precisava do tempo de purificação. Eu precisava de tempo sentada ali para mim poder olhar para dentro de mim mesma. Para mim ouvir a palavra e refletir aquilo, martelar. Por isso que eu digo para vocês que quando Deus me colocou até mesmo atrás do microfone do programa, eu fui para atender telefone. Só que quando ele me falou, tu tá vendo esse microfone aqui na tua frente? Foi aqui que eu te botei para falar minha mensagem. A primeira coisa que eu falei, eu digo, mas eu sou digna? Mas eu posso fazer isso, pai? Mas eu posso? Mas tem gente que não tá nem aí. Não faz essas perguntas. Não, já quer estar lá, logo lá em cima, já quer fazer e acontecer, já quer estar ali na frente, ainda sendo visto. Se eu tivesse pecado, cometendo ainda os mesmos pecados, eu queria mais me esconder. Eu iria querer mais me esconder. E não querer sentar lá na frente para ser visto por todos, como se as pessoas todas fossem cegas e não vissem os erros das pessoas. E, Deus dá ainda, gente. Às vezes não precisa ninguém falar. Porque a palavra diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado.
que não há nada escondido que não venha a ser trazido à luz. Então vocês não pensem que o que vocês fazem, até mesmo escondido, aonde ninguém vê, Deus está vendo e revela para os seus servos e suas servas que têm uma vida no altar. Então eles sabem. Então não queira se assentar lá na frente sem antes colocar a vida no altar. É esse o recado que eu digo para vocês. Porque não vai adiantar vocês acharem que estão ali também para esconder alguma coisa, achando que ninguém está vendo e Deus está vendo. Como eu disse, Joabe escondido atrás do altar, achando que ia poder ser salvado da morte. Mas não. É esse o recado de Deus para vocês. Ninguém vai se esconder atrás do altar, não. Nada fica no escuro que não venha sido trazido à luz. Não há nada no oculto que não venha a ser revelado. E Deus vai levantar gente no meio da igreja para levantar e mandar você descer. Então é esse o alerta. Se não quer, Deus não faz passar vergonha. Isso são frases do inimigo que colocou na boca das pessoas. Vocês sabiam? Que daí as pessoas ficam com medo. Não, realmente Deus não envergonha e se calam. E aí ali aquela laranja podre já vai apodrecendo muitas outras, já vai afugentando tantas outras ovelhas. Só que aquele mesmo Deus lá do tempo de Acã, que mandou tirar ele para fora e toda a sua família, é o mesmo Deus de hoje. E não adianta você chamar ele de sanguinário, não adianta você chamar ele de violento, não adianta você até mesmo distorcer e chamar ele de diabo, porque quem é diabo somos eu e você quando não queremos obedecer. Então Deus ainda continua sendo o mesmo. E se você não quer passar vergonha, não cometa os mesmos erros. Porque Deus, ele perdoa, sim. Perdoa o mais vil pecador. Marta, mas é um estuprador, Deus perdoa. Perdoa, se ele se arrepende e nunca mais fazer, perdoa. Marta, mas era uma prostituta, ele perdoa. Perdoa, se arrepender e não mais fazer, perdoa. Deus perdoa o mais vil pecador, contanto que nunca mais volte a fazer esses erros. Agora tem gente que está brincando com Deus. Adultera, trai, mente. Perdão, Senhor. Aí depois dá com pouco de novo. Adultera, mente, rouba. Senhor, perdoa. Dá com pouco de novo. Adultera, rouba, mente. Até quando? Até quando vais tu mentindo, Acã? Até quando vai esconder coisas embaixo na tua tenda? Até quando? A tua hora é agora. Enquanto está sendo lançada a sorte, admita os teus erros. Confessa os teus erros. Arrependa-se dos teus erros, porque a história, o final, poderá ser diferente. Porque Deus, quando Ele revela algo, quando Ele levanta alguém para falar algo, é porque Ele ainda quer que você se arrependa. Que você coloque a mão na consciência e confesse os teus pecados. E nunca mais volte a fazer. Nunca mais. Então, gente, é essa palavra que eu tenho para dizer para vocês. É esse o recado da parte de Deus para vocês. Ai dos profetas mentirosos que falam, que roubam palavra dos outros para dizer que Deus revelou para eles coisas que não foi. Ai de vocês. Ai dos profetas que dizem para quem está na iniquidade, fazendo tudo que é tipo de coisa, e vocês vêm fazendo, profetadas dizendo que Deus vai abençoá-los, que Deus vai dar paz para eles. Se estão no erro, não. Então, ai de vocês que falarem isso. Ai de vocês. Em contrapartida, aqueles que Deus chamou realmente, saem da caverna. Não se acovardem. Falem o que Deus mandar vocês falar, vocês falem.
Se Deus mandar vocês levantar lá no meio da igreja para mandar alguém sair do altar, faça. Não se cale. Ah, mas não interessa o que o fulano e o que o ciclano vai falar. Não interessa o que Jezabel e Acabe vão dizer. Não se deixem amedrontar por essas pessoas. Vocês antes devem temer, é a Deus que vocês devem temer. E quando ele faz essas coisas, recado ele já deu há muito tempo. Não fiquem com pena, com dó, não. Não, vocês têm que ter amor e deixar Deus trabalhar nessas pessoas. Vocês têm que deixar Deus tratar essas pessoas. Porque é para o bem delas e para outras que estão observando isso. Caso contrário, a pessoa vai se perder e vai ainda colocar muitas outras a perder. Então deixa Deus tratar, deixa Deus fazer, deixa Deus te usar. A palavra diz, né? O profeta que tiver sonho, conte o sonho. O profeta, né? A pessoa que tem a palavra, aquele que tem a minha palavra, pegue fielmente a minha palavra. Não interessa se vão receber ou não, o teu dever é falar. Ah, mas é dura, não interessa. Aqui diz, né? Porquanto o que tem a palha a ver com trigo, não é a minha palavra como o fogo mais poderoso e como uma marreta que despedaça a rocha? Quer dizer, ela é forte mesmo, ela consome mesmo, ela confronta mesmo, porque é para despedaçar essas rochas do coração de muitos que estão embrutecidos, endurecidos. É para queimar mesmo essa palha, essa podridão do pecado do coração do homem. É por eu e você esconder certas partes da Bíblia que tudo isso está acontecendo até mesmo no meio da igreja. Então é hora de se posicionar, porque aqui diz, entretanto, se eles tivessem comparecido ao meu conselho, anunciariam as minhas palavras ao meu povo. É a palavra de Deus. Se comparecessem ao conselho do Senhor, quer dizer, consagrando as suas vidas, buscando todos os dias, vigiando, orando, se consagrando. Aí sim, né, Deus revelaria quantas coisas através da palavra. E a pessoa falaria essa palavra ao povo. E teriam cooperado para que, ouvindo a minha palavra, viessem a se converter do seu mau caminho e da malignidade de suas ações. Então saem da caverna, Elias. Saem. Não tema Jezabel, não tema Acabe, fale. Não venha com essa que Deus não envergonha. Eu aprendi estudando a palavra que Deus envergonha sim, porque para o bem da pessoa. Ah, mas se não quer passar vergonha, não cometa erros. Não quer passar vergonha? Não quer que Deus revele os teus podres? Não quer que Deus revele e levante alguém para falar sobre os teus podres? Não cometa. É simples. Não cometa. Aí Deus não envergonha ninguém mesmo. Deus vai envergonhar por quê? Se a pessoa não faz por merecer. Vai envergonhar por quê? Né? Eu, por exemplo, hoje em dia, eu não tenho medo, eu me envergonho lá na frente, porque às vezes tem pessoas, né? Não quero que você me interprete mal, mas às vezes tem pessoas que quando estão, né? Tem pessoas que ainda têm a consciência e quando estão no erro, às vezes sentam lá atrás, né? De medo que algum profeta, né? Que Deus levante algum profeta para dizer as coisas. Mas a gente não pode sentir medo, porque o medo supõe castigo, né? Então, quem não deve, não teme. Não quer passar vergonha? Não faça. Coloque a mão na tua consciência e pare de fazer as coisas erradas. Que aí Deus não vai precisar estar revelando. E a palavra diz, né, eu acho interessante isso, que a palavra diz assim que, né, que aquilo que for nos falado, né, em sussurro, era para nós gritar bem alto. O que nos falasse dentro de casa era para nós proclamar em cima dos telhados. Só que hoje em dia, com essa que Deus não envergonha ninguém, as pessoas estão se calando. Aí o que Deus sussurra a respeito de alguém, através da palavra, as pessoas, ó, não falam em cima dos telhados, não. Já se acovardaram. O que é falado em sussurro,
Fica no sussurro, porque as pessoas não têm mais autoridade para, né, gritar como a palavra manda. É por isso que essas coisas estão acontecendo. E os lobos estão aumentando no nosso meio. E fazendo, né, afugentando muitas ovelhinhas aí. Então, cuidado, esse é o recado de Deus. Porque com certeza, né, se Deus está alertando através dessa palavra, é porque coisas vêm aí. Coisas vêm aí. E eu sinto, irmãos, que máscaras vão cair. Mas não deixem de cumprir o evangelho do Senhor na totalidade por conta dessas coisas. Porque se Deus faz isso, se Deus arranca máscaras, é para o bem da pessoa e para o bem de muitas outras que estão observando e estão indo com eles, né, para o poço, para o abismo. Então é para o bem deles mesmo. Então não se escandalizem, deixa Deus tratar. E se Deus levantar eu e você para fazer isso, se é através de nós, não nos acovardamos. Porque não é para eles que nós vamos prestar contas, é para Deus. Não é eles que nós temos que temer, é a Deus. Elias, por medo de Jezabel e Acabe, o que Elias fez? Fugiu. Pediu até a morte, porque viu, né, em primeiro momento a injustiça, né, sendo vitoriosa em cima das coisas sagradas, de santas, que até mesmo aquela mulher estava mandando matar os profetas do Senhor. Então ele fugiu. Assim como muitos de nós muitas vezes enxergam as coisas erradas e foge. Mas eu passei, irmãos, nem que me chamem de louca, mas eu vou começar a fazer isso agora. Quando eu sei que uma pessoa, que Deus me mostrar que uma pessoa está no erro, no pecado, e Deus me mandar levanta e fala, eu vou levantar e vou falar. Então, se vocês não querem que isso seja falado, coloquem a vida no altar. Coloquem a vida no altar, porque Deus ainda está dando tempo. Está dando tempo para muitos, mas muitos têm brincado. Então esse ai é para vocês. Ai dos pastores que afugentam, que dispersam as ovelhas, colocando lá em cima dos altares esses lobos, esses mercenários, essas pessoas que vocês nem conhecem a vida e estão lá acolhendo. Enquanto isso, as ovelhinhas realmente que precisam ser apacentadas, vocês não apacentam. Então, ai desses pastores e ai desses profetas mentirosos. Porque Deus está alertando, é porque coisas vêm aí. Coisas vêm aí. E se você, mais uma vez eu repito, não quiser ter, né, ser apontado por um profeta do Senhor, não brinque mais. Não brinque mais. Coloque a tua vida no altar. É tempo de arrependimento. É tempo de se curvar a Deus e a sua palavra. É tempo de realmente confessar os pecados. É tempo agora, hoje, porque para muitos é a última vez. É o último aviso do Senhor. Para muitos é o último aviso do Senhor. Então se arrependam enquanto é tempo. Porque esse Deus maravilhoso, que muitos já estão dizendo que ele é diabo, quando eu penso nisso, chega a doer na minha alma, no meu espírito. Porque eu vejo nos estudos da palavra que muitas vezes ele se colocava como autoritário. Mas não é porque ele fosse assim. Era para ver até onde ia o nosso amor por ele. E olhar para as nossas falhas e misérias. E reconhecer que realmente ele é um Deus de amor. Caso contrário, nós não estaríamos mais aqui hoje. Nenhum de nós para contar a história. Mas ele é um Deus de amor que dá tempo. Dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo. Mas estão brincando com isso. Então, gente, procurem conhecer mais a Deus, que vocês vão ver que muitas pessoas dizem assim, esse Deus, por isso que eles dizem que esse Deus de Israel é o diabo, porque eles dizem assim, que Deus, né, esse Deus que nós professamos matou um monte de gente. Só que eles não param para pensar quem são essa gente, o que essas pessoas fizeram. Não sabe quanto tempo foi dado para essa gente. Mas eles sempre se posicionam para o lado mal. E aí, né, colocam a culpa nesse Deus.
Por isso que agora eles já estão dizendo até que a serpente lá, né, que fez Adão e Eva cometer aquele pecado, desobedecer a Deus, era Jesus. Fazendo do diabo Jesus. Que coisa triste isso. Que coisa triste. Porque eles não olham para dentro de si os seus erros, a sua maldade, a sua perversidade. Eles não param para estudar quem eram essas pessoas. Porque Deus não faz nada para ninguém sem antes avisar. Ele avisa, ó, te comporta, ó, te regenera, ó, tu tá em pecado, vai te acontecer tal e tal coisa. Ele avisa para a pessoa se arrepender, para a pessoa pedir perdão, para a pessoa, né, não morrer nos seus pecados. Ele avisa. Mas quando a pessoa não quer, o que ele faz? O que ele fazia daí? Então ele permitia que fossem mortos. Mas vocês acham que isso não doía no coração dele? Óbvio que doía. Porque ele diz, eu sei os planos que tenho para com vocês, de um futuro bom, de prosperidade, de vida eterna. Mas é a pessoa que não quis. Aí ele teve que permitir que o povo lá de Israel, quando lutava contra a carne, matassem. Porque senão aquele povo iníquo que não queria se converter ia estragar um monte de gente. Ia até mesmo ser, né, os inimigos do povo de Deus. E Deus zela porque quem tem compromisso com ele. Deus zela por quem zela a palavra dele. Então, para proteger os dele, os que estavam ali, ele daí, já que ele dava chance para aqueles outros, dava e eles não se convertiam, então ele permitia que matassem. Mas ele é sanguinário? Ele é destruidor? Não. Ele é amor, ele é longânimo, ele é amoroso, ele é paciente. Então quem é que, afinal de contas, é os ruins? É Deus ou somos nós? Somos nós. Somos nós, toda a vida fomos nós. Então não atribuem a ele culpa que ele não tem. Então, gente, é essa palavra que eu quero dizer para vocês. Porque desde lá do passado até hoje, quando ele levantava pessoas, homens, mulheres, para avisar o que ia acontecer, para que as pessoas se arrependessem, ele sempre depois dizia o que eles iam receber se eles se convertessem dos seus maus caminhos. Se eles voltassem para esse verdadeiro Deus, ele já dizia, vai acontecer tal e tal, eu vou trazer vocês de volta do exílio, eu vou fazer isso e aquilo. E tinha gente que mesmo assim não se trabalhava. Tinha uns que vinham. Mas às vezes esses mesmos que vinham depois tornavam a fazer as coisas erradas. E é assim que está no nosso meio. Brincando com esse Deus, brincando com esse tempo que Deus dá. Brincando com ele. Então é essa mensagem que eu digo para vocês: se convertam dos seus maus caminhos, falsos profetas mentirosos. Busquem uma vida consagrada, uma vida diária aos pés do Senhor. Pastores, vigiem mais. Olhem a vida de quem vocês estão chamando e colocando para cima do altar. Cuidado. Porque se ai vai para vocês também, ai dos pastores que afugentam, que dispersam as minhas ovelhas, porque colocam lá em cima qualquer um. E ai de vocês que roubam a palavra do Senhor e só falam profetada daquilo que as pessoas querem ouvir, mesmo estando elas na iniquidade, só querem ouvir coisa boa, não querem se arrepender dos seus pecados. Cuidado, ai desses profetas. É hora de pregarmos o evangelho. É hora de contarmos sim as nossas visões, os nossos sonhos. E os sonhos que eu tenho tido não são bons. Não são bons. Tá chegando um tempo aí de replantio. Muitas árvores vão ser cortadas, vão ser retiradas. Muitos galhos que já estão secos, não dão mais frutos, vão ser retirados. Esse foi o último sonho que eu tive agora há poucos dias. Quer você queira acreditar ou não, o Senhor está passando.
que possa nos encontrar em santificação por dentro da palavra e pregando essa palavra como os verdadeiros administradores fiéis. Essa palavra para mim e para você essa tarde. E eu quero finalizar fazendo essa oração. Senhor meu Deus, meu Pai que estás no céu, te agradeço mais uma vez por mais essa oportunidade, por mais esse direcionamento. E peço, Senhor, encarecidamente, eu sei que ai de mim, Pai, ai de mim, porque vivo juntamente com pessoas ímpias, de impuros lábios, mas eu quero que o Senhor todos os dias corrija-me através da Tua palavra, que me dê a verdadeira interpretação para que eu possa praticar na totalidade esse Teu Evangelho. E que eu saiba, Pai, transmitir aos meus irmãos, que eu não guarde nada, que eu não roube nada da Tua palavra, mas que eu fale toda ela, Pai, de capa a capa, doa a quem doer, que eu não poupe as palavras para os meus irmãos, porque o Senhor sabe que é por amor a eles. Eu lhe peço, então, Pai, continue me direcionando, continue, Pai, realizando a Tua obra em mim de dentro para fora. E nesse momento, Pai, eu te peço também para aqueles que escutaram ou que ainda vão escutar essa live, Pai, vai trabalhando neles também de dentro para fora, através da Tua palavra. Que eles queiram, Pai, sim, ouvir a Tua palavra, porque a fé vem pelo ouvir o Teu Evangelho. Mas que eles também tenham a procura deles todos os dias por esse maná, que é o nosso pão, nossa água, Pai. Que o nosso espírito precisa, que eles busquem desse entendimento a eles, descauterize as mentes, abra a visão espiritual dessa gente, Pai. Eu lhe peço, Senhor, Pai, e arranque, Pai, as máscaras, vai arrancando, Senhor. Eu sei que para muitos o Senhor já deu tempo, já levantou um daqui, já levantou outro de lá para falar, mas eles não ouviram. Então vai tratando, Senhor, vai tratando sim. Quem sou eu para impedir o Teu agir? Porque eu sei que quando o Senhor faz certas coisas, por mais duro que pareça aos nossos olhos, ainda é por amor a eles. Então quem sou eu para impedir? Então faça, Senhor, cumpra-se a Sua vontade, para o bem das pessoas e para o bem daquelas que estão observando essas pessoas. Pai, eu te coloco nas Tuas mãos, Senhor, essa oração, pedindo para que o Senhor levante mais e mais pessoas com poder, autoridade e equilíbrio, ousadia, que confrontem esses profetas mentirosos, que confrontem até mesmo esses pastores que não estão vigiando, não estão orando o suficiente, mas que eles se levantem com poder e autoridade, e mandar descer quem tiver que descer de cima do altar, para que as Tuas ovelhas não se dispersem mais, para que as Tuas ovelhas não fujam mais. Eu lhe peço, Senhor, encarecidamente, Pai, porque a Tua palavra diz que não há nada no oculto que não venha a ser revelado. Então vai revelando, revela através de sonhos, revela através de visão, revela é o que eu peço. Porque o Senhor disse, Pai, e eu sei que és Tu que tem falado comigo. Então o Senhor disse que faria se cumprir tudo aquilo que nós falássemos. Então que caia as máscaras desses lobos, que eles venham reconhecer os seus pecados e pedir perdão até mesmo em frente da igreja. Para quem tiver que eles pedir perdão, que eles peçam, porque vergonha eles têm que sentir de praticar essas iniquidades e não de pedirem perdão e nunca mais voltarem a fazer. Então que haja, Pai, revelações, que haja, Pai, descauterizações de mentes, que tudo que está encoberto venha, Pai, ser revelado,
Eu te peço, Senhor, levanta homens e mulheres de todas as idades com poder e autoridade, com ousadia, falando a tua palavra, a tempo e a fora do tempo, porque nós precisamos disso, Pai. Eu te peço, Senhor, te coloco nas tuas mãos essa oração. Mais uma vez eu digo, Senhor, e naquele lar onde houver alguém enfermo, algum doente físico, vai curando, Pai. Se a pessoa lá do outro lado creu que essa palavra vem direto de Ti, se recebeu ela como vinda da Tua parte, que haja cura, que haja libertação, que haja renovação, transformação de vida, em nome de Jesus. Que caia por terra todo espírito contrário, que caia por terra todo o espírito do medo, todo o espírito da dúvida, que caia por terra, Pai, todo espírito de confusão. Eu lhe peço, Pai, e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu entrego essas palavras, gente, em nome de Jesus. E reflitam sobre, eu vou colocar aqui em cima depois, esses versos que eu li, porque foi isso que Deus falou comigo essa madrugada. E eu concluo e encerro dizendo: ai dos pastores que afugentam e dispersam as minhas ovelhas. Ai dos profetas mentirosos. Arrependam-se enquanto é tempo. Arrependam-se. Deus ainda está dando tempo. E para muitos será a última vez que Ele está alertando. Eu entrego essas palavras em nome de Jesus.